Então, boa noite, boas-vindas a essa coletânea de presentes nessa nossa sessão. Em particular, agradeço à professora Paula Rolim Schmitz, que é da Escola Estadual Afonso Xavier de Canoas e que veio acompanhar hoje as nossas apresentações. Possivelmente depois também venha algum professor do ensino médio. Então, é com satisfação que eu dou início a essa segunda parte das apresentações dos trabalhos de prática na escola da turma de 2021/2, tá? Que é a atual turma. A prática na escola vinculada à disciplina de pesquisa e ensino. Esse ano nós tivemos um número recorde de 15 alunos, 7 apresentações já foram feitas na semana passada e vão ser disponibilizadas no YouTube oportunamente. Hoje nós vamos ter 8 apresentações. Então, eu não vou falar nada sobre as apresentações, porque em seguida vocês vão ver todas. Eu só quero salientar que foi um semestre muito profícuo. Em função dessa grande turma, eu entrei em contato com 17 professores do ensino médio que se propuseram a fazer entrevistas. Na verdade, acabaram 15 deles só concedendo as entrevistas por diferentes razões, mas foi um papo muito amigável. Uma dessas professoras foi a professora Paula Rolim, que está aqui presente, né? E desse modo, ainda que seja assim uma gotinha d'água no oceano, me parece que nesse semestre em particular nós fomos bastante ativos, entramos em contato com muitos professores e, como vocês vão ver em seguida nas apresentações, fomos, me parece, bem-sucedidos na ideia de ouvir os professores e tentar levar algumas ideias baseadas em pesquisa e ensino de física que possam ajudar esses professores. Então, agradeço a presença de todos e todas e passo o comando para o Pedro, que é o nosso responsável pelas apresentações. Tá? Obrigada. Pedro, é contigo. Olá, me chamo Alisson, sou estudante de licenciatura em Física, atualmente cursando a disciplina Pesquisa e Ensino em Física. A pesquisa e ensino em Física visa minimizar o distanciamento entre a universidade e a educação básica, por meio de um trabalho intitulado Prática na Escola. A prática na escola se organiza da seguinte forma. Primeiro, uma entrevista com uma professora ou professor de educação básica, visando encontrar algum problema vivenciado por esse no âmbito escolar. O segundo momento já consiste da pesquisa na literatura acadêmica de uma solução para esse problema. E o terceiro, a construção de um vídeo e um trabalho escrito, possibilitando uma solução a esse problema apresentado pelo professor. O título do meu trabalho é A Física na Horta Escolar, uma proposta interdisciplinar utilizando uma horta para o ensino de física em uma escola estadual, e foi orientado pela professora Eliane Ângela White. A entrevista foi realizada com uma professora que atua há 4 anos em uma escola estadual da cidade de Canoas. Durante a entrevista, tivemos um ar bem descontraído e ela pôde me contar um pouco de sua trajetória, desde a origem na escola pública até mesmo a sua formação em licenciatura de Física na UBRA. Ela também me contou um pouco das dificuldades enfrentadas durante esse período de volta às aulas durante a pandemia. Além disso, ela me contou sobre problemas estruturais associados à escola, como também aspectos externos, como a interferência do novo ensino médio, que visa a interdisciplinaridade com áreas afins. No caso, física com química e biologia, dentro das ciências da natureza. E ela disse vivenciar uma grande dificuldade diante disso. Ela tem uma facilidade em trabalhar interdisciplinaridade com disciplinas como literatura,
No entanto, ela encontra uma dificuldade muito grande em trabalhar interdisciplinaridade com química e biologia. Ela até mesmo falou sobre o aspecto da escola possuir uma horta e sobre a dificuldade de saber trabalhar dentro dessa horta aspectos interdisciplinares com essas outras disciplinas. E isso me fomentou uma situação-problema a pesquisar na literatura. A pesquisa na literatura acadêmica foi realizada no Google Acadêmico e no buscador de 3 revistas distintas, sendo essas o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, a Revista Brasileira de Ensino de Física e a Física na Escola. Foram encontrados aproximadamente 300 artigos, dentre os quais foram selecionados 6 que utilizavam a horta como elemento de base para a interdisciplinaridade, um projeto educacional utilizando uma horta como processo interdisciplinar e, por fim, um artigo aplicando o ensino por investigação. O artigo para apresentar a metodologia de ensino por investigação foi os Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências de Tarcísio Borges. Borges faz uma breve apresentação sobre o que seria o ensino por investigação e o como esse pode ser aplicado. O ensino por investigação visa dar autonomia ao estudante, por meio de lidar com situações-problemas diante de uma investigação. Ele se organiza em diferentes níveis, diante do grau de liberdade a qual é proposto ao estudante. O nível 0, o problema, o procedimento e a conclusão são fechados, dados pelo professor ao estudante. Já o nível 3 é extremamente aberto, pois o problema, procedimento e conclusão estão abertos diante do estudo do aluno. Visando compreender melhor a conexão entre a horta e a interdisciplinaridade, encontrei os seguintes materiais: o projeto educacional Manual Prático para a Construção de Atividades Interdisciplinares Baseadas no Cultivo de Feijão e os seguintes artigos: Horta Escolar, Interdisciplinaridade, Reflexão Ambiental e Mudanças de Hábitos Alimentares, Projeto Horta Escola, Ações de Educação Ambiental na Escola, Centro Promocional Todos, os Santos de Goiânia, Goiás, integrando as ciências, uma proposta interdisciplinar, trabalho interdisciplinar, horta escolar, um exemplo de prática para trabalhar a educação ambiental no ensino fundamental, horta escolar, uma proposta pedagógica e interdisciplinar vivenciada em uma escola indígena municipal, Dourados, Mato Grosso do Sul, a interdisciplinaridade por meio da pedagogia de projetos, uma análise do projeto Horta Escolar, aprenda cultivando hortaliças numa perspectiva CTSA. Diante desse projeto educacional e desses artigos, eu pude ter uma dimensionalidade do quão impactante pode ser a utilização de uma horta como elemento fomentador da interdisciplinaridade, de modo que abriu horizontes para observar o quanto poderia ajudar a professora na solução de seu problema vivenciado em sala de aula. Após a leitura desses artigos, imaginei a seguinte situação para propor uma solução à professora. No caso, essa solução deveria unir a interdisciplinaridade e o uso de uma horta. Diante disso, utilizar o ensino por investigação. Nada melhor do que aplicar a interdisciplinaridade tendo a horta como fomento para investigações. Para isso, imaginei a seguinte situação: a professora apresenta aos alunos uma proposta da criação de uma horta. Logo após, ela organiza a turma em grupos e leva para o local onde vai ser construída essa horta escolar. Diante disso, ela apresenta algumas situações-problemas para os alunos, sendo essas: as situações-problemas a serem investigadas pelos estudantes podem ser as seguintes sugestões: a região escolhida é ensolarada? Qual a importância disso para a horta? O como podemos contribuir para o aproveitamento desse fator? A região escolhida possui uma boa irrigação? Qual a importância disso para a horta? O como podemos contribuir para o aproveitamento desse fator? Que ferramentas podemos utilizar e como funcionam essas? Como podemos contribuir para o aproveitamento dessas ferramentas? Como ocorre a disseminação de sementes? Como isso pode interferir no manejo de uma horta? O clima pode interferir na criação de uma horta?
Como podemos contribuir para o aproveitamento desse fator? E, por fim, o solo pode interferir na criação de uma horta? Como podemos contribuir para o aproveitamento desse fator? Diante de cada uma dessas situações problemas, podemos interrelacionar com algum conteúdo da física. Por exemplo, nas situações se é ensolarado e no aspecto do clima, pode-se gerar investigações associadas à termodinâmica. Já no aspecto da boa irrigação, pode-se trabalhar tanto a hidrostática quanto a hidrodinâmica. Já na utilização de ferramentas, pode-se aplicar a mecânica. Já na dispersão e disseminação de sementes, pode-se trabalhar movimento oblíquo, queda livre, e no solo, no aspecto da situação problema associada ao solo, pode-se trabalhar uma gama grande de possibilidades associadas à interdisciplinaridade, tanto com a química quanto a biologia. Após a apresentação dessas situações problemas, seria interessante a professora definir com os alunos períodos em aula ou no contraturno para que eles pudessem realizar as suas investigações, onde ela atuaria ajudando na solução de alguns conceitos associados à sua disciplina diante das investigações desses alunos. Também seria interessante pedir auxílio para os professores de Química e Biologia que eles pudessem associar conceitos àquela situação investigada pelos alunos. E, por fim, uma apresentação onde eles fariam mostrando como se desenvolveu as suas investigações aos demais estudantes. Acredito que essa proposta contribuiria para minimizar os problemas enfrentados pela professora ao trabalhar interdisciplinaridade com as demais disciplinas das ciências da natureza, como também a utilização de uma horta poderia servir como elemento fomentador de interesse dos estudantes pelas disciplinas das ciências da natureza. Muito obrigada, Alisson. Peço que tu entres aí um pouquinho, porque imagino que algumas pessoas vão querer conversar contigo, te perguntar alguma coisa. Vou dar um tempinho. Aproveito para agradecer que o professor Júlio César Lucero entrou aqui e também nos acompanhará. Júlio, sinta livre para abrir a câmera sempre que quiseres. Se alguém tem algum comentário para o Alisson, os meus comentários e dos colegas ele já dispensa, porque nós já fizemos, Alisson. Embora vou te repetir o que eu disse hoje por escrito, realmente valeu a pena teres regravado, ficou claro, objetivo. Eu não sei se a professora Paula quer dizer alguma coisa mais ou só o ótimo resume tudo? Essa foi uma coincidência, né, que essa professora tem uma horta na sua escola e fosse... Pois é, eu fiquei com dúvida se conseguiria, às vezes, quando só está assim no interfone, tem que sair e entrar de novo. Talvez... É ótimo, né, professora? Por casualidade, a senhora tem uma horta na sua escola e a proposta do Alisson traz diversas ideias práticas, né, inclusive para fazer um trabalho interdisciplinar com os outros professores. Que bom que a horta já começou a tomar corpo lá. Então, vamos ver se
Se realmente depois a senhora nos manda algumas informações futuras, né? Inclusive é o seguinte, eu continuarei ministrando essa disciplina, espero, né? E no próximo semestre, se o chefe não mandar fazer outra coisa, e aí, eventualmente, se tiver interesse, outro aluno também pode fazer entrevistas e, de algum modo, se manter algum contato com a senhora e com a escola, de tal forma que esse primeiro passo que se deu em direção à sua escola se torne mais produtivo. E esse trabalho foi bem trabalhoso na medida que eu fui construindo a pesquisa, porque eu estava pensando o como trabalhar desde o aspecto de formação de uma horta ou a horta já pronta, como poderia utilizar que elementos, que na literatura eles não revelam muito sobre o funcionamento de como aplicar na horta. É bom saber que a professora está aberta para receber outros alunos no futuro, né? Então, vou agradecer a Alisson e a professora e vou pedir que o Pedro retorne ao comando. Certo, próxima apresentação é do Jorge. Olá a todos, meu nome é Jorge dos Santos, sou estudante do curso de Licenciatura em Física da URGS, e esse vídeo foi desenvolvido para apresentar o meu trabalho realizado na disciplina de Pesquisa e Ensino de Física. O trabalho intitulado A Pesquisa em Sala de Aula e Fora dela, para tópicos em Mecânica Quântica, foi orientado pela professora Eliane White. A intenção da disciplina é aproximar o campo de pesquisa e ensino de física com a sala de aula, identificando um problema relacionado ao ensino e aprendizagem descrito por um professor da rede pública de ensino. Então, a forma de fazer essa aproximação de fato foi através da tarefa prática na escola, que consistia em realizar uma entrevista com um professor de física da rede pública de ensino e identificar um problema real para ele lecionar suas aulas. Então, na entrevista, era para identificar e enunciar um problema ligado ao ensino de física. Depois, realizar uma sucinta revisão da literatura e, ao final, apresentar uma proposta de solução ao problema descrito pelo professor entrevistado. E, além dessa introdução, eu vou apresentar a escola onde o professor entrevistado leciona, darei um panorama da entrevista, enunciarei o problema descrito pelo professor e, por fim, apresentarei as etapas realizadas dentro da revisão da literatura para montar a proposta de solução ao problema. Apresentando a escola, então. Ela está localizada no município de Cachoeirinha, município da região metropolitana de Porto Alegre. É uma escola estadual fundada em 1944 e oferece o ensino médio e o ensino técnico para os seus alunos. A escola possui uma infraestrutura muito boa. Ela possui ginásio, tem salas de aulas bem equipadas, além de oferecer alimentação, tem cozinha, biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, tem internet, aparelhos multimídia nas salas de aula. Agora passaremos para um panorama da entrevista. O professor entrevistado, então, teve a sua inspiração para cursar física do curso técnico de informática e do pai, professor de biologia e ciências. A formação dele é licenciatura em física, feito na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. O professor também tem mestrado em educação em ciências e matemática, iniciado em 2011 também na PUC. E ele é professor da rede pública do estado desde 2009, na escola estadual em que atua e encontra-se no quadro docente desde 2010. E é professor também da rede privada de ensino, com um pouco mais de 20 horas semanais, totalizando então mais de 60 horas semana em sala de aula. Agora um panorama da aula que o docente entrevistado ministra. Durante a entrevista, a descrição da aula que o professor leciona foi fragmentada em 3 partes: planejamento, metodologia e avaliação. Quanto ao planejamento, o docente relatou que elabora de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. A metodologia usada em sala de aula, como definida pelo próprio professor, é bem tradicional, modelo que é criticado por pesquisadores segundo ele mesmo. Já as avaliações são realizadas 3 durante o ano letivo na escola, e o número de avaliações é uma exigência da escola. Passamos agora ao problema, descrito pelo professor então.
Ao ser questionado sobre aquilo que gostaria de melhorar nas suas aulas, o professor disse: pesquisa. Quero que os alunos tenham contato com a pesquisa, que eles tenham uma participação mais ativa na sala de aula. Com a resposta, foi perguntado o ano de ensino médio e conteúdo específico que ele gostaria que fosse trabalhado com essa metodologia. Então ele respondeu o terceiro ano e mecânica quântica, física moderna. Com as respostas claras e objetivas, o professor apresentou um problema no processo de ensino-aprendizagem bem definido. Então, ele gostaria que os alunos do terceiro ano do ensino médio tenham condições de pesquisar tópicos de mecânica quântica, física moderna em sala de aula. Com isso, agora passamos para a próxima etapa da prática na escola, que é tentar delinear, num primeiro momento, uma estratégia para enfrentar esse problema. As primeiras estratégias ou metodologias pensadas para enfrentar esse problema foram três. A primeira, júri simulado, a segunda, peer instruction e a aprendizagem baseada em projetos. Bom, o júri simulado é uma metodologia que muda a dinâmica da sala de aula drasticamente. Já a metodologia da aprendizagem baseada em projetos demanda um tempo muito longo para a implementação. Sendo assim, a metodologia escolhida foi o Peer Instruction. Ao apresentar essa metodologia para a professora, ela sugeriu que fosse adicionado o Just-Time Teaching, o ensino sob medida ao Peer Instruction, para potencializar as metodologias. Tendo as estratégias ou as metodologias para enfrentar o problema definidas e os conteúdos também definidos, ou seja, a mecânica quântica e a física moderna, iniciou-se a pesquisa dos artigos nos periódicos. A busca na literatura foi realizada nos sites das revistas Caderno Brasileiro de Ensino de Física e Física na Escola, além da pesquisa realizada na Cielo, com os parâmetros de busca definidos para encontrar artigos na Revista Brasileira de Ensino de Física e na Ciência e Educação. Os termos de busca foram Peer Instruction, Just-Time Teaching e Ensino de Mecânica Quântica para o Ensino Médio. E esse gráfico mostra o panorama da pesquisa. Em um universo de 30 artigos, foram escolhidos 4 deles para realizar a sugestão da proposta. E os artigos escolhidos foram 1. Instrução pelos colegas e ensino sob medida, uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de física. Os autores do primeiro artigo são o professor Ives Solano Araújo, do Instituto de Física da URGS, e o professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard. O 2. Relato de experiência com os métodos ensino sob medida e instrução pelos colegas para o ensino de tópicos de eletromagnetismo no nível médio. Os autores do segundo artigo são o professor Wagner Oliveira, do Instituto Federal de Educação, de Pelotas, a professora da disciplina, a professora Eliane Veit, e também o professor Ives Solano Araújo. O terceiro artigo, o problema da linguagem e o ensino de mecânica quântica no ensino médio. Do terceiro artigo, os autores são o Iramaia Jorge Cabral de Paulo e o professor Marco Antônio Moreira. O quarto, construindo uma unidade didática conceitual sobre mecânica quântica, um estudo na formação de professores de física. Os autores do quarto artigo são a professora Fernanda Osterman, aqui do Instituto de Física da URGS, e Trieste Hitch. O artigo 1 tem como objetivos divulgar as potencialidades do uso combinado dos dois métodos de ensino, o Peer Instruction e o Just-Time Teaching, focados na aprendizagem significativa de conceitos e procedimentos, e oferecer conselhos práticos para favorecer a implementação deles em sala de aula. No artigo 2, apresenta-se uma experiência didática no ensino de conceitos fundamentais do eletromagnetismo em turmas de nível médio, utilizando o método Peer Instruction associado ao ensino sob medida. A diferença para o primeiro artigo é que nesse existe a elaboração do material didático, o contexto de implementação, os resultados obtidos em relação aos ganhos de aprendizagem do conteúdo e as atitudes dos alunos frente aos métodos. O artigo 3 discute a questão básica da linguagem e da captação de significados da mecânica quântica como uma questão relevante para a inserção de seus conceitos fundamentais no ensino médio. Como o Peer Instruction trabalha com testes conceituais, esse artigo apresenta uma visão importante a ser considerada no processo de ensino-aprendizagem, e sendo um dos autores desse artigo o professor Marco Antônio Moreira, especialista na teoria da aprendizagem significativa ausbeliana, a leitura do artigo acabou favorecendo a construção do referencial teórico do texto produzido da prática na escola.
O último artigo, o número 4, apresenta os resultados obtidos com a implementação de uma unidade didática conceitual sobre mecânica quântica. Nesse artigo, há um potencial para adaptação do Peer Structure numa unidade didática contendo tópicos de física moderna. Por isso, sua escolha para análise foi muito útil como suporte na elaboração de uma unidade conceitual de mecânica quântica na instrução pelos colegas. O artigo também traz uma revisão da literatura acerca de ensino de mecânica quântica em nível médio, tendo assim muitas ideias para a construção de unidades didáticas, tarefas de leituras e leituras complementares. Sendo assim, finalizamos então a proposta de solução como 7 possíveis passos, sendo o primeiro, tarefas de leitura sobre mecânica quântica. Então a gente pode pegar algum dos tópicos sugeridos, extraídos do texto 4. Segundo, leituras complementares sobre, por exemplo, a história dos processos científicos envolvidos ao tema de estudo. Terceiro passo, teste ou questionário de conhecimento específico do conteúdo trabalhado na tarefa de leitura. Todos esses passos, os 3 primeiros pelo menos, são do ensino sob medida. Com o feedback dado ao professor, nesse questionário ou teste de conhecimento específico, o quarto passo é uma exposição dialogada realizada pelo professor com base nas dúvidas dos alunos à tarefa de leitura. O quinto passo é a implementação dos testes conceituais, de múltipla escolha, a respeito do assunto apresentado na exposição oral. Esses 2 passos são, então, passos do instrução pelos colegas. E no quinto passo, os professores podem utilizar o Clickers Cards. Já o sexto passo, eu coloquei como sendo tanto do ensino sob medida como do instrução pelos colegas, pois nesse passo a gente pode abrir discussões e debates em grupo de alunos, tanto para discutir os testes conceituais, quanto discutir assuntos da tarefa de leitura. Por fim, eu cito problemas numéricos, a exemplo do artigo número 2, em que o professor Wagner, ao implementar as metodologias em sala de aula, também usou de problemas numéricos no Peer Structure. Os métodos ativos de ensino do Peer Instruction e do Just-Time Teaching podem promover habilidades e competências associadas ao trabalho colaborativo, discussão de ideias, produção de argumentos, entre outros. Todas habilidades e competências, essas, são também algumas das finalidades pretendidas pelo professor entrevistado aos seus alunos, através da realização de pesquisa em sala de aula. Vale ressaltar que a gente não pode tirar um aluno de uma postura passiva em sala de aula e colocá-los como pesquisadores científicos de uma hora para outra. Então, precisamos de métodos ativos de ensino que trabalhem e promovam competências e habilidades associadas, então, à realização de pesquisa. O trabalho, então, desenvolvido para a disciplina de pesquisa e ensino de física, o trabalho da prática na escola, termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau. Muito bem, Jorge, obrigada. Vamos ver aí se a plateia se pronuncia. Professor Júlio, nós estamos loucos para ouvir sua palavra. Fui chamado, né? Eu fui chamado. Chamado, fosse chamado, será chamado em todas as apresentações, esteja preparado. Olha a responsabilidade. Antes de mais nada, eu quero explicar para a plateia, que talvez não conheça, né? O professor Júlio, há um semestre, estava aqui como estudante, fez um trabalho bem interessante, e nesse meio tempo está numa escola pública do Estado, e para nós é importantíssimo. Essa é a ideia, né, Júlio? Tu sabes bem manter essa conexão. Então, é um prazer tê-lo aqui de volta em outra situação, e é tudo contigo. Olha a responsabilidade. Obrigado, prof. Obrigado. Mas gente, eu tava semestre passado, eu fiz a disciplina, então por isso que tá esse clima aí de retorno, né? Tão bom. Mas muito bom o trabalho, eu adorei teu trabalho, Jorge. Eu pensei, na verdade, não em críticas, mas num complemento, eu acho, das tarefas de leitura, tu fala em tarefas de leitura e tudo mais, né? Aí eu lembrei de um outro trabalho que eu li ano passado, quando eu também estava fazendo disciplina, acho que era mais para a construção do TCC, que era sobre usar textos de divulgação científica nessas tarefas de leitura, ou até mesmo textos de alguns cientistas, que eu lembro que no trabalho que eu li, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que pegaram algum texto do Bohr para discutir em sala de aula e usaram como tarefa de leitura, sabe? Então acho que trazer esses textos para a sala de aula também pode ser interessante, para eles já verem, tipo, como é que funciona, como é que se desenvolve, até mesmo, tipo, a ciência, como é que se desenvolveu a mecânica quântica também, né?
Era mais isso que eu tinha pra comentar, assim, de resto tá maravilhoso. Tô até nervoso já, o prof me deu uma responsabilidade grande aqui. Seu microfone está desligado, prof. Eu disse que eu só te coloquei nessa porque eu sabia que ias dar conta do recado. No ano passado, tu sempre comentava todos os trabalhos, então nada mais natural, né? Sim, Jorge, é uma boa ideia e de fácil implementação, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então, nós podemos também comentar, estender um pouco as conversas ao final, né? Vamos passar para mais uma apresentação, por favor, Pedro. Certo, o próximo trabalho é do Diogo. Olá a todos, eu sou o Diogo e eu vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho de pesquisa da disciplina de Pesquisa em Ensino de Física, construído sob a orientação da professora Eliane Ângela Veit, na atividade prática na escola. A motivação do trabalho é um problema histórico, que é o distanciamento, o afastamento que existe entre a pesquisa em ensino e o ensino propriamente dito. Ainda mais se a gente estiver falando em ensino público. Os problemas reais do professor, aqueles que ele enfrenta todo dia na sala de aula, muitas vezes não acabam sendo de interesse do pesquisador, e mesmo quando são, as propostas de solução apontadas pelas pesquisas não levam em conta o que realmente está ao alcance desse educador. Então, a prática na escola entra aí como uma tentativa de diminuir essa distância e mostrar que as pesquisas em ensino podem sim, né, ser fundamentadas também para atender e apresentar soluções para as necessidades dos professores. A proposta que a gente se propôs a cumprir, então, foi primeiro encontrar um professor interessado em participar de uma entrevista e através desse contato aí ouvir desse educador algum problema que ele pudesse estar enfrentando na sua prática didática ou talvez algo que ele gostaria de trazer para suas aulas, uma inovação metodológica talvez, e que ele não soubesse como. E aí partindo disso, conduzir, né, uma busca na literatura em ensino de física e construir um ensaio. Bom, o professor entrevistado é recém-formado, tendo chego no final do ano passado na escola onde está trabalhando esse ano, com 15 turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ele comentou na entrevista que, mesmo sendo uma escola de periferia, localizada na região da Lomba do Pinheiro, ela é muito bem equipada e conta com uma ótima infraestrutura, tendo refeitório, sala de vídeo, sala de informática, laboratórios, mas tem um detalhe, né? O laboratório de física não dispõe de muitos materiais, o que dificulta a realização de atividades experimentais. Os desejos expressos pelo professor foram de fazer uso dos espaços da escola, como os laboratórios de informática e de ciências, mas que, como o laboratório de ciências carece de experimentos, o objetivo do educador é construir experimentos de baixo custo para esse espaço, de modo que esse material fique à disponibilidade da escola depois. E indo além ainda, ele tem interesse de que a construção desse material fosse realizada em conjunto com os alunos, possivelmente através da metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Portanto, a pesquisa foi conduzida com o objetivo de encontrar experimentos de baixo custo que esse professor pudesse construir junto dos alunos, além de exemplos e sugestões sobre como o laboratório de informática poderia ser aproveitado aí dentro desse tipo de atividade. E para transformar, né, isso em uma atividade de aprendizagem baseada em projetos, a ABP, foi preciso naturalmente, né, buscar entender
esse método e como ele pode ser aplicado no ensino médio. Foram selecionados então 7 artigos na pesquisa, 2 deles sendo as revisões da literatura em ABP feitas por Pascoaletto, Veit e Araújo em 2017 e por Santos, Nakamoto e Lima em 2020. 4 artigos trazendo exemplos de experimentos de baixo custo voltados para variados tópicos de física do ensino médio e um artigo falando sobre o software Tracker, que tem grande potencial de ser usado em atividades experimentais. Também foi selecionado para leitura o livro Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI, do William Bender, bastante referenciado dentro da literatura. E nessa obra, o autor detalha muito bem aí como deve ser aplicada a ABP, como o professor planeja as atividades, além de trazer exemplos concretos aí de projetos aplicáveis em diferentes contextos de ensino. A aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia que fundamenta o aprendizado dos conteúdos com o objetivo de se responder alguma questão. Um ponto fundamental da ABP que o professor precisa ter em mente é que o conteúdo ele não é mais apresentado antes ou depois do projeto, mas junto com ele, né? Os conceitos são abordados conforme eles se fazem necessários para que os grupos de trabalho consigam chegar em soluções ou respostas para o problema motivador, enquanto participam desse trabalho colaborativo, que é uma das características da ABP. Então, tudo começa com a proposta de uma questão motriz para os alunos. A resposta para essa pergunta vai ser a meta do projeto. E isso pode partir dos alunos também. A questão motriz não precisa partir exclusivamente do professor, mas deve ser uma questão aberta, que envolva um problema real e que tenha múltiplas abordagens possíveis aí para chegar numa solução. Num tipo de trabalho como esse, pode talvez ser difícil para alguns alunos se organizarem sozinhos sobre o que cada um vai fazer no grupo, como o grupo pretende trabalhar. Então, cabe ao professor aí promover atividades como construção de planejamentos, brainstorming, para os grupos construírem um plano de ação, né? Já que na sequência os alunos vão precisar buscar informações relevantes para o projeto e essa pesquisa aí pode dar um certo trabalho, né? Eles precisam estar preparados para isso. E aí, ao longo do projeto, os estudantes vão construir artefatos para comunicar os resultados, né? Esses artefatos podem ser planilhas, relatórios, gráficos, e isso aí pode ser facilitado ao integrar o uso do laboratório de informática da escola nessas atividades. Então aí é mais uma maneira do professor poder utilizar esse espaço aí. Dentro dos experimentos de baixo custo, então, eu trago aqui como exemplo a proposta do calorímetro de latinha, isopor. No artigo é feita uma tarefa para discussão do efeito estufa, e através do experimento, os alunos podem calcular a potência do Sol. Isso poderia ser utilizado em um projeto interdisciplinar, por exemplo, trabalhando questões relacionadas ao efeito estufa, claro, mas também cabe dentro da física no estudo da termologia. A confecção dos materiais é super simples, então os alunos podem colaborar bastante nesse lado. Outro experimento bacana é o do pêndulo indutor, que pode ser utilizado para o estudo da lei de Faraday-Lenz, onde se usa um pêndulo contendo um ímã oscilando sobre uma bobina para mostrar a produção de corrente induzida, né? Naturalmente que uma temática como a geração de energia elétrica pode ser super bem explorada aí. O experimento usa alguns materiais e construção mais elaborados, então vai exigir uma intervenção maior do professor nessa parte, mas não deixa de ser uma atividade onde os alunos possam botar a mão na massa também. Uma estratégia que o educador pode usar para aproveitar o laboratório de informática da escola é propor atividades que utilizem softwares de análise. E aí a gente tem como exemplo o Tracker, para estudar com mais rigor e obter resultados mais precisos, principalmente dentro de trabalhos com mecânica, né? Experimentos dentro do estudo da mecânica.
Então, algumas considerações finais aí para o professor é de que, bom, não faltam exemplos na literatura de experimentos de baixo custo que ele possa trazer para a sala de aula dele. Obviamente que esse trabalho trouxe apenas alguns exemplos para mostrar como esses elementos que o educador está buscando podem ser integrados numa atividade. A escolha do professor pela ABP exige sim uma série de mudanças na condução e desenvolvimento das aulas. Não é algo trivial, né? Então, isso vai exigir, por parte do professor, um estudo cuidadoso sobre a metodologia, já que a ABP promove nos alunos o desenvolvimento de habilidades diferentes do ensino tradicional e que esses alunos podem não se sentir preparados, né? Eles podem ficar confusos em como proceder. Então, o educador precisa ficar atento a isso para conseguir aproveitar o potencial que a metodologia tem para oferecer. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Diogo. E aí, Julião? Tudo bom? Eu posso falar já? Tá. Obrigado. É o que eu tenho pra dizer pra ti. Obrigado. Tá. Porque eu tô muito, tipo, acabou de acabar um bimestre, né? E daí eu tô muito pensando assim, pá, eu tenho que... O que que eu vou fazer? Principalmente com o segundo ano, que era a minha maior dificuldade, que eu ia continuar fazendo com eles. Tu me deu a resposta, cara. Tu me deu a resposta do que eu tenho que fazer. Sabe? Então eu vou pegar o teu trabalho para me organizar o meu trabalho logo no segundo bimestre, pelo menos. Eu contente em saber. Sabe? E é bom. Eu tinha falado até da aprendizagem baseada em projetos, porque eu conheci, eu ouvi falar e tudo mais, mas eu nunca trabalhei com isso, né? Tipo, eu ouvi falar muito por cima e eu nunca trabalhei com isso, eu nunca vi, então, tipo, eu tenho muita dificuldade até mesmo saber o que é. E daí eu acho que o teu trabalho, principalmente, vai me ajudar bastante nisso, sabe? De montar minhas atividades para esse segundo bimestre e fazer aquilo que eu falei que queria fazer, que era ter experimentos também na escola que eles possam fazer e que fique para a escola, né? Até quando eu conversei com o Diogo, eu falei, a única coisa que a gente pode usar para física mais, tipo assim, diretamente são umas 3 balanças que tem lá. Porque o resto não tem. O resto é tudo coisa de química e biologia, assim, mais direto, sabe? Então, era bem o que eu tava precisando. Pô, obrigado. O que não significa que não terás ainda muito trabalho, né, Júlio? Mas é um primeiro passo, é bom saber disso, que vai te ser útil. Era essa a ideia. O Caetano está dizendo que tem que sair, mas nós agradecemos, Caetano, a tua presença. Sim, também a senhora professora Paula, agradeço, nós agradecemos a presença e vamos lhe mandar o endereço futuramente e para o próximo semestre já vai ficar na minha lista de possível professor para os alunos entrevistarem. Então, acho que podemos passar para o próximo trabalho. Muito obrigada, Diogo. Eu também fico feliz de saber que já foi uma ajuda para esse professor. Certo, o próximo trabalho é da Érica. Olá, me chamo Érica Roldão Espíndola, eu sou licenciada em Física pela URGS e eu venho apresentar uma proposta de inserção de programação no ensino de Física, abordando o caos com alunos do ensino médio. Quem me orientou nesse trabalho foi a professora Eliane Fait. A motivação, então, do trabalho foi a existência de um paradoxo entre a pesquisa em ensino e o ensino básico. Esse problema não foi inventado por mim, mas ele foi extraído de um texto do professor Moreira, que é um professor de referência em ensino de Física. Esse paradoxo se dá pela qualidade que existe na pesquisa em ensino no Brasil, que tem até reconhecimento internacional, e a precariedade das escolas do ensino básico. É como se o nível de qualidade dessas duas não dialogasse. A imagem aqui desse gráfico à direita é meramente ilustrativa.
Esse problema ele se dá a partir de vários aspectos, que vem tanto da universidade quanto da escola. Quanto à escola, né, os professores, eles não têm muito tempo para pesquisa, eles são mal remunerados e não se sentem pesquisadores. Como eles não fazem pesquisa, eles não se sentem parte dessa comunidade. E a universidade, por sua vez, ela tem uma política do publicacionismo e ela não valoriza projetos de extensão. Para um pesquisador que crescer um pouco na sua carreira, ele precisa publicar. O enfoque também das pesquisas realizadas na universidade não dialogam diretamente com os problemas encontrados na escola. O curso de licenciatura em Física na URGS tem uma cadeira chamada Pesquisa e Ensino, da qual eu faço parte. E ela tenta conscientizar os alunos desse distanciamento entre a escola e a universidade e propõe uma interação entre esses dois extremos. A escola ela é representada por um professor a ser entrevistado e a universidade pelos licenciandos da disciplina. O objetivo principal é dar voz aos docentes para que haja mais trocas entre escola e universidade, já que os trabalhos de pesquisa apontam que eles não são compatíveis, né? Não 100% compatíveis. Dando voz ao professor, então. O professor entrevistado trabalha no Instituto Federal. E com isso a gente já percebe que a questão salarial não é uma coisa que afeta tanto ele quanto aos professores da rede estadual. O ensino médio dessa instituição não é ensino regular, e sim um técnico de informática para a web. E tem duração de 4 anos. Devido a esse modelo de ensino, focado na informática, os alunos têm acesso a laboratórios com computadores na escola. Quanto à entrevista, então, ela teve duração de aproximadamente 1 hora e foi projetada para ser semi-estruturada, dando mais liberdade ao professor quanto à sequência de tópicos a serem falados. Na entrevista, então, o professor compartilhou um pouco da sua trajetória e da sua experiência em sala de aula. E mais ao final, ele indicou um problema que gostaria de solução, o qual eu vou ler para vocês. Eu acho que eu já tinha essa questão de como eu estou no curso de informática, vejo um potencial muito grande de colocar coisas de programação dentro das aulas de física, porque isso vai capacitar os alunos como melhores técnicos em informática, até usar os conhecimentos de informática para entender um pouco melhor a física. Mas não queria que isso fosse uma relação forçada, artificial, mas para o que a programação realmente pode fazer. E ela é realmente fundamental ali na parte de cálculo. Acho que tem um potencial muito grande de conseguir fazer isso e eu não sei como, e tu poderia me ajudar bastante nesse sentido. Como fazer uma coisa boa de ensinar física junto com programação? Possivelmente usando cálculo, mas se tu tiver outro caminho que acha interessante, eu estou aberto a isso. Sugiro o cálculo porque é um caminho que me parece fazer bastante sentido e que pode motivar os alunos a saber, pô, cálculo, o que é isso? Pode ser um tema interessante para os alunos e cálculo exige programação e entraria de forma orgânica nesse processo. E tem muita física envolvida. Em síntese, o professor quer juntar tópicos de cálculo com programação. E a minha solução vai ser guiada por 3 tópicos centrais: ensino de cálculo, Python e modelagem didático-científica, sendo uma forma de direcionar a minha busca por solução. Aqui, então, eu tenho um breve resumo do que já foi feito. Primeiro, a conscientização do problema, desse distanciamento entre escola e universidade. Segundo, a entrevista com o professor. E um terceiro seria uma proposta de solução, que é o que eu vou apresentar para vocês. Para propor uma solução, eu precisei me ancorar em 4 textos, dentre eles artigo, capítulo de livro e anais de eventos. Eu vou deixar os títulos aqui, para caso vocês tenham interesse em lê-los, é só tirar um print e procurar por eles depois. A teoria do caos traz alguns aspectos importantes, tópicos que eu acredito que não podem ser deixados de lado, precisam ser estudados, sendo eles as diferenças entre sistemas determinísticos e a previsibilidade desses sistemas, e a influência das condições iniciais em sistemas não lineares. A linguagem de programação Python foi escolhida por 2 motivos principais. Um deles é que ela é conhecida pelo professor, e o segundo é que é uma linguagem de script de alto nível, originalmente projetada para facilitar a aprendizagem e deve ser implementada na educação básica, segundo um dos textos lidos. E a modelagem didático-científica é a metodologia que organiza tudo isso,
para garantir que o uso de modelos computacionais não traga visões errôneas quanto ao processo de modelização. Ele serve para pontuar que o evento real e o modelo são coisas diferentes. E também ele apresenta uma sequência que deveria ser seguida, por exemplo, apresentar um evento real, depois um modelo conceitual e um modelo teórico. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a literatura não apresenta muitos resultados da união de ensino de programação junto ao ensino de caos, ainda mais para alunos do ensino médio. A gente encontra na literatura trabalhos que falam da importância da teoria do caos e da importância do ensino de programação para o nível médio e até para o ensino fundamental. Uma forma que eu encontrei de conectar eles foi com a modelagem didático-científica. Uma recomendação inicial, então, é que, como são duas grandes áreas de ensino, né, ela deveria ser ensinada de forma gradual, respeitando as etapas dos alunos. Um possível caminho. Para situar a etapa de ensino em que foi pensada essa atividade, é um momento em que os alunos já estudaram as leis de Newton e que tenham uma noção de que, a partir do conhecimento das forças que agem num corpo, há a possibilidade de escrever o movimento. Ou seja, se conhecermos a força resultante que atua sobre um corpo e tivermos alguns dados de sua posição, podemos escrever a trajetória. Para inserir discussões relacionadas aos tópicos determinismo e previsibilidade, que vamos levar aos estudos de caos, sugiro discussão sobre o determinismo laplaciano, que diz o seguinte: suponha-se uma inteligência que conhece, no momento dado, todas as forças que atuam na natureza e o estado de todos os objetos que a compõem, e que fosse suficientemente ampla para submeter esses dados à análise matemática. Ela, então, poderia expressar, numa única fórmula, os movimentos dos maiores astros e dos menores átomos. Nada seria incerto para ela, e o futuro, tal como o passado, estariam presentes nos seus olhos. Laplace tinha essa extrema confiança nas leis de Newton e acreditava que tudo seria previsível a partir de suas equações determinísticas. O determinismo indica que, se tu conhece um dado momento do teu sistema, tu conhecerás os próximos, pois é determinado por relações de causalidade. Podemos concordar com a afirmação de que todos os sistemas determinísticos são previsíveis? Para responder à questão anterior, pode ser pensado no pêndulo duplo. O pêndulo duplo é um objeto da física e que, podemos estipular todas as forças que agem nesse corpo. Conhecemos as leis de Newton e temos bons modelos para calcular a força de arrasto. E pode ser questionado: é possível prever esse movimento dançante do pêndulo? Ou não? É um movimento aleatório? Aqui eu faço um parênteses para lembrar que, dentre as discussões que o professor se propor a fazer com os alunos, ele pode levar tópicos, por exemplo, da importância dos computadores na teoria do caos. Ele também pode preparar um momento para que os alunos conheçam a plataforma em que irão programar também. Dando sequência, então, à análise do pêndulo duplo, e devido à sua complexidade, é indicado começar programando alguns modelos mais simples e entender como modelá-los. A análise do pêndulo simples, ou do movimento harmônico simples, é aquele em que considera as seguintes idealizações: um fio inextensível e sem massa, a massa do corpo pontiforme e a ausência de forças resistivas. O modelo teórico para analisar esse movimento são as leis de Newton, e as idealizações acima fazem parte do modelo conceitual, segundo a modelagem didático-científica. A ideia é que o professor vá complexificando, e em um segundo momento pode ser analisado o movimento em que se consideram as forças dissipativas, ou a força de arrasto. Lembrando que todos os modelos e movimentos podem ser analisados em Python e trabalhados com gráficos. O professor pode levar códigos prontos e pedir que os alunos façam algumas alterações ou que aprendam a programar do zero. Seguindo o intuito de complexificar e apresentar sistemas que apresentam características caóticas, o próximo passo é, além de considerar forças dissipativas, vamos colocar uma força extra. A cada intervalo de tempo, uma força agirá no pêndulo, com o intuito de manter ele em movimento. Ao acrescentarmos essa força, o movimento não apresenta mais ter uma regra, ele se torna mais confuso.
começa a ser visualizado um movimento caótico. Para finalizar, é sugerido a análise do pêndulo duplo no Python. Sugiro que aqui o professor leve o programa pronto e alunos modifiquem as condições iniciais em pequenos valores. Ao variar as condições iniciais em pequenas escalas, poderão perceber movimentos bem diferentes. Esses movimentos podem ser analisados em gráficos gerados pelo próprio programa. E podemos voltar ao problema apresentado no início da sequência didática. Sistemas determinísticos são todos previsíveis? Para concluir, e para um entendimento melhor de um aspecto importante da teoria do caos, pode ser apresentado que sistemas caóticos são sistemas determinísticos e que não são previsíveis, devido a uma extrema acessibilidade das condições iniciais. O caso do pêndulo duplo, por exemplo, em uma pequeníssima variação na posição em que soltamos o pêndulo, ele se movimenta de forma totalmente diferente. E eu vou encerrando a proposta por aqui, salientando que ela visou encaminhar o problema para uma possível solução e contou com o suporte do professor Leonardo Heidemann, além da professora Eliane Feit, orientadora desse trabalho. Obrigada. Obrigada, Érica. É justo que tu mencione que contou com o suporte do professor Leonardo, mas estava bem dentro do previsto, eu sempre tenho dito, né? Pesquisa se faz colaborativamente, todos que têm professores de iniciação científica, ou sei lá, podem contar com eles. O que importa é que se vê que deu um salto de qualidade em relação àquela tua outra apresentação, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Posso comentar? Não precisa ser tu, Júlio, viu? Pode ficar quietinho. Posso comentar, já que estou envolvido com modelagem também. Achei bem legal o teu trabalho também, Érica. Achei que melhorou bastante também em relação à última forma que ele estava, né? Esclareceu bastante coisa para mim. E eu acho que da maneira como tu trouxe, assim, tu conseguiu, tipo, abordar o conteúdo de caos de uma forma interessante e também, certamente, tu vai trazer alunos para programação com essa proposta, assim, sabe? Porque mesmo os alunos tendo acesso a uma versão pronta do programa, certamente eles vão ver que programação não é aquele bicho de 7 cabeças e possivelmente a partir daí vão por si próprios buscarem, né, utilizar mais isso. Então, não sei, eu acho que a tua proposta foi muito válida, assim. Só não sei se tem como... não é slide, né? Não, é só um comentário, mas eu posso fazer depois sobre um slide ali, mas eu comento contigo depois. No geral, assim, achei bem legal, parabéns. Eu não sei se eu falo, não, obrigada. Era bem o intuito do professor, assim, colocar a programação, né, nas aulas de física, assim, que complementassem. Então, com esse teu feedback, parece que eu cumpri com a proposta inicial. Uhum. Uma coisa que eu me lembrei agora sobre o determinismo que é interessante também de comentar com os estudantes, assim, é que muitas vezes um fenômeno, tipo, ele é complexo demais e tu pode utilizar probabilidades para descrever eles, né? Tipo, no lançamento de um dado. Né? O lançamento de um dado, não é um sistema caótico, mas a complexidade desse sistema pode ser bastante reduzida usando as probabilidades, né? Sabe que é 1/6 de chance de cair cada face também. Só um elemento que pode trazer para chamar atenção também. E também, assim, eu lembrei, quando tu falou do Python, assim, eu lembrei da disciplina que a gente tem no curso, né? Que tem programação, que eu esqueci o nome já da disciplina. Mas acho que a gente não chegou a fazer junto, Érica. Mas eu lembro que eu aprendi muita coisa sobre lançamento de projetos por causa do trabalho final. Que era sobre lançamento de projetos. Tinha que fazer, tipo, programar no Python uma simulação. Então, acho que gostei. Achei muito legal, tipo, tu juntar os dois, assim, sabe? Eu provavelmente não ia saber fazer nada. Mas aprendendo a fazer, maravilhoso, sabe?
especialmente considerando que é um curso de programação, né? Quer dizer, para alunos que vão programar, então realmente é uma maneira de envolvê-los em alguma programação útil e que já ensine um pouco de física, né? E num tema contemporâneo, quer dizer, é muito feliz essa ideia, né? Vamos ver se o professor se agrada e implementa, né, Érica? Vamos ver se depois ele te assiste, já que ele não pode estar aqui nesse momento, e se entusiasma com a tua ideia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Pedro, o nosso comandante. Certo, próximo trabalho do Matheus. Olá pessoal, meu nome é Matheus de Oliveira Demarque e o meu trabalho é Sala de Aula Invertida e Ensino sob Medida, outra forma de avaliação. Então, qual o intuito principal desse trabalho? Então, esse trabalho ele foi desenvolvido dentro da disciplina de Pesquisa e Ensino de Física, ministrada pela professora Eliane Veit, e a ideia principal é a gente dar voz àqueles que não são ouvidos. Então, o Carlotto et al., 2015, ele vai apontar que os professores eles têm um desgaste psíquico muito grande devido à grande quantidade de trabalho que eles têm que exercer, não só dentro da sala de aula, mas como externa a ela também. E Rezende Osterman, 2005, vai identificar a diferença entre a pesquisa que é desenvolvida dentro da universidade e os problemas enfrentados pelos professores dentro da sala de aula. Então, a ideia principal do trabalho é escutar quais os problemas enfrentados por esses professores e, a partir das pesquisas desenvolvidas, a gente tentar resolver esses problemas e diminuir essa carga de trabalho que eles têm. Então, para a gente dar voz a essa professora, a gente precisou realizar uma entrevista com ela. Como a gente está num período pandêmico, essa entrevista ela foi realizada pela plataforma do Google Meet e durou aproximadamente 40 minutos. E a professora se demonstrou extremamente aberta e atenciosa durante a gravação da entrevista. Então, foi pedido a ela que ela assinasse um termo de consentimento para que eu pudesse estar falando sobre a entrevista agora. Falando, então, um pouquinho da trajetória dessa professora, ela leciona, então, numa escola estadual de Porto Alegre, uma escola mais central na cidade. Ela possui formação em licenciatura em física mesmo, então não é uma área afim. E ela atua há mais de 30 anos na rede pública sendo professora. E, além disso, ela também exerceu tanto o cargo de vice-diretora de uma escola, como o cargo de diretora. Então, além da docência, ela também passou por esses cargos de administração. Então, quando foi questionado a ela quais os problemas que ela enfrentava em sala de aula, se havia algum tipo de conteúdo que ela tinha mais dificuldade em ensinar ou algo assim, ela falou que, na verdade, ela não tinha nenhum conteúdo em específico que ela tinha dificuldade. Mas ela comentou, e aqui eu trouxe o trecho, hoje eles falam, sala inversa. Aí tu fica perguntando o que é. Será que é isso que eu estou fazendo? Pega um tema e vamos pesquisar aí e trazer coisa nova para os colegas? Sabe que eu não me sinto com muita segurança dessas metodologias ativas. Eu acho bacana tu ter essas metodologias ativas e saber o porquê tu está fazendo aqueles trabalhos, sabe? Então, a professora, ela comenta que ela tem esse interesse na metodologia ativa, nessas formas de metodologia ativa, e ela cita, no caso, a sala de aula invertida, a sala inversa, mas ela não tem muita segurança sobre o que é e como fazer ela. Outro ponto, então, que ela também trouxe, e eu trouxe aqui a fala dela, outro ponto que eu também penso é a questão da avaliação. Eu fico pensando como é que eu vou fazer isso daí. Porque às vezes, eu não vou fazer avaliação, nem eles falaram agora nessa formação. Essa formação foi uma formação do estado que ela teve no início do ano. Tu dá o conteúdo, faz a avaliação, o aluno foi bem ou não foi bem, tu dá o resultado para ele, mas será que tu está tentando resgatar aquele que não foi bem? Tu sabe? E como se faz isso? Junto com o desenvolvimento do ano letivo, que tipo de trabalho tu vai fazer que pode ter um resultado?
Esse ponto de avaliação acho que não está bom ainda. Eu tenho a aprender. Mas eles também falam na avaliação formativa, que não é essa avaliação simplesmente tu dar uma prova, depois dar a nota, e depois dar o conteúdo. Aí vai chegar alguém que não conseguiu nada e em que momento vai tentado vencer a dificuldade dele. Que tipo de interferência que tu pode fazer para conseguir recuperar aquele aluno. Então a professora ela também se preocupa com recuperar aqueles alunos que não conseguiram entender o conteúdo. Porque numa prova comum, uma prova canônica, a gente devolve a nota para eles, mas depois não é feita uma revisão para tentar recuperar aquele aluno. Então, ela tem essa preocupação também sobre a questão da avaliação. Então, para suprir essa demanda da professora, nesse trabalho, então, eu vou trazer uma explanação sobre o que é a metodologia da inversão de sala de aula, a metodologia da sala de aula inversa, porque ela disse que não tinha um esclarecimento total sobre o que se tratava e como ela era feita. E além disso, eu vou trazer também uma explicação sobre a metodologia ativa Just-Time Teaching, ou comumente traduzida para o ensino sob medida, como uma forma de avaliação e também uma forma de recuperar os alunos, antes mesmo de que chegue ao ponto deles não estarem mais ali, não se prenderem mais às atividades. Como a professora, então, ela não trouxe um conteúdo específico, eu selecionei 3 artigos, na verdade 2 artigos e uma dissertação sobre a aplicação dessas metodologias. Então, vão ser 3 artigos sobre conteúdos diferentes para serem aplicados no ensino médio. Foi feita uma busca na literatura, nos periódicos Física na Escola, Caderno Brasileiro de Ensino de Física e a Revista Brasileira de Ensino de Física. Foram pesquisados os termos sala de aula invertida, metodologia de avaliação e ensino sob medida. Dos artigos encontrados foram filtrados 12 e depois selecionado 3 para as leituras, além da dissertação. Esse foi, então, o primeiro artigo encontrado, Sala de Aula Invertida, Flipped Classroom, inovando as aulas de física, do Tobias Espinosa de Oliveira, Yves Solano Araújo e Eliane Angela Vetti. O segundo artigo encontrado, então, foi Instrução pelos Colegas e Ensino sob Medida, uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem de física, professor Yves Solano Araújo e Eric Mazur. O terceiro artigo encontrado foi, então, Tarefas para Aulas Invertidas, relato de experiência docente com deveres de casa online em curso de física, do Alexandre Faria e do Arnaldo Vaz. A dissertação encontrada foi Sala de Aula Invertida, uma proposta de sequência didática no ensino de ondulatória, do Leandro Arilton de Medeiros. Então, a primeira parte da proposta de solução vai ser sobre a sala de aula invertida. Quando a gente pensa numa sala de aula tradicional, a gente já pensa em um professor fica em frente aos alunos, explicando para eles e transmitindo conteúdo e ele só como um receptor de informação. Então, a gente não tem o papel ativo do aluno nessa aprendizagem. E o trabalho para o aluno de casa, para o aluno trabalhar em casa, ele é geralmente voltado a um tema de casa sobre o que foi dado em aula. Então, tu não tem o aluno como um ator principal. Já na sala de aula invertida, o encaminhamento da atividade prévia, então o aluno poder ver um vídeo sobre o conteúdo, trabalhar com uma simulação ou ler um capítulo de um livro, ele é anterior à explicação do professor. Então, o aluno ele vai ser o principal ator do aprendizado. Ele que vai coordenar qual é o tempo que ele vai usar ou a forma que ele vai usar para poder aprender. E com o aluno já tendo esse conhecimento prévio, quando chega dentro da sala de aula, na sala de aula física, no caso, a gente pode ter um melhor aproveitamento do tempo da sala de aula física, desenvolvendo atividades como trabalhos em grupo, ou um júri simulado, ou experimentos, trabalho com simulações, mas que seja algo mais direcionado. Então, algo que fomente então a interação entre aluno e professor-aluno. A segunda parte então, da proposta de solução está relacionada com o Just-in-Time Teaching, que é o ensino sob medida.
O ensino sob medida, então, ele vai usar também os artifícios da sala de aula invertida. Então, vai ser enviado para os alunos, anteriormente à aula, atividades prévias. E isso não vai se restringir só, então, à leitura ou assistir os vídeos. Porque, além disso, os alunos vão ter que responder algumas questões conceituais sobre essas leituras e esses vídeos. Então, essa nova forma de avaliação que eu estou tentando propor aqui é a partir da resposta dos alunos. Então, tu vai ver qual é o esforço empregado pelos alunos para tentar convencer de que a resposta dele é a correta. Então, é uma análise mais subjetiva das respostas deles. Só que não vai ter uma interferência tão grande o fato deles terem respondido conceitualmente errado, porque quando for preparar a aula, então vai usar em conta esses erros conceituais, essas concepções alternativas dos alunos para a sala de aula física. Então, tu não vai ter um prejuízo em analisar só o esforço do aluno na resposta. Então, por isso que o nome da metodologia é ensino sob medida, porque tu vai propor uma aula a partir dos erros conceituais que eles já têm anteriormente. E dessa forma tu acaba recuperando aquele aluno que tem dificuldade antes mesmo dessa dificuldade se tornar uma bola de neve. Então, em sala de aula, o professor ele vai ter que projetar essas respostas dos alunos para os próprios alunos perceberem que a resposta deles foi valorizada de alguma forma para a discussão. Então, não foi algo que foi respondido e deixado na caixinha. Mas é importante lembrar que essas respostas elas devem aparecer sem um nome, para tu não acabar acuando algum dos alunos. Então, para a sala de aula, o professor não precisa se restringir à explicação oral, porque ele já tem de antemão quais são as dúvidas que os alunos têm. Então, tu pode direcionar essas dúvidas com uma explicação diferente. Pode levar experimentos, pode levar simulações que deixem essas dúvidas mais esclarecidas. E dentro da sala de aula deve ser fomentada a interação entre os alunos e também a própria interação entre o professor e o aluno. E essas atividades para fomentar essa interação vai variar para cada perfil, então para cada perfil de turma. Então não tem um modelo, uma receita de bolo que vai solucionar todos os problemas independente do perfil da turma. Então, depois do final da aula, os alunos vão ter que responder um novo questionário. E esse questionário ele deve ser um pouco diferente do aplicado anteriormente, porque o intuito desse questionário é perceber se os alunos eles conseguem aplicar os conceitos aprendidos em diversas situações. Então, tu não pode só reproduzir a mesma situação, porque dessa forma tu acabaria não identificando se tu conseguiu realizar uma aprendizagem significativa no aluno. Então aqui eu vou deixar 2 artigos e uma dissertação que tem aplicação nessas metodologias. Então o primeiro é o relato de experiência com os métodos ensino sob medida, Just-in-Time Teaching, instrução pelos colegas, peer instruction, para ensino de tópicos de eletromagnetismo no nível médio. Do Wagner Oliveira, da Eliane Veit e do Yves Solano Araújo. O segundo artigo, então, é Proposta de sequência didática para heterostática, aprendizagem ativa em destaque no ensino de física, do Alberto Cid, Márcio Pizzi, Thiago Lacerda e Erichardson de Oliveira. E o último é a dissertação já citada anteriormente, Sala de Aula Invertida, uma proposta de sequência didática no ensino de ondulatória, do Leandro Arrio de Medeiros. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Obrigada, Matheus. A professora entrevistada gostaria de ter vindo, e é uma antiga parceira da nossa universidade, e já participou várias vezes dessa disciplina, mas por motivos pessoais ela não pôde vir hoje. Então, ela prometeu que vai ver depois a gravação e entrar em contato. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação sobre o trabalho do Matheus? Eu posso até enviar o meu link só
do meu vídeo e depois eu envio também o link com todas as apresentações. Sim, pode ser, claro, Matheus. Assim como os textos, que foi algo que eu não falei ainda, talvez nem todos saibam, quem não é da disciplina, né? Mas além desse vídeo, os alunos prepararam um texto de até 12 páginas, contendo a descrição do trabalho, e esse texto vai ser encaminhado para os professores também, e cada um pode encaminhar a sua versão. Depois vamos ver se a gente faz uma montagem geral bonita, né? Como foi feita no semestre passado. É claro, tem os dois interesses, né? Por um lado, o professor tem um maior interesse naquele trabalho em que ele participou da entrevista, mas também assistir trabalhos desenvolvidos sob encomenda de outros professores inspira o próprio sujeito, né? Entre outras alternativas que ele poderia estar usando. E por isso, a ideia sempre é a ideia de fazer entrevista com um professor, além de atender diretamente a esse professor, é que, de maneira geral, alguns problemas vão se repetindo, né? Ideias que são boas para um professor podem também ser para vários outros. Então, se ninguém quer se manifestar, talvez as pessoas já estejam adiantadas pela hora e nos falta ainda 3 trabalhos. Então, Matheus, nós já vamos passar para o próximo trabalho, tá? Obrigada, Pedro. Ok, próximo trabalho é do Pablo. Oi, gente, aqui é o Pablo e bem-vindos a essa apresentação intitulada Uma proposta de atividade experimental e interdisciplinar sobre circuitos elétricos simples para o ensino médio. Aqui aconteceu dentro da disciplina de pesquisa e ensino de física e foi orientada pela professora Eliane Angela White. E também aconteceu dentro da atividade de prática na escola, na qual os licenciandos buscariam problemas enfrentados por docentes do ensino público básico e buscar, assim, propor soluções a esses problemas enfrentados pelos professores e professoras baseados na literatura da área e assim também fortalecessem a relação entre instituições de ensino público básico e superior. Então, a atividade começou a partir de uma entrevista para identificar o problema enfrentado pelos professores e, no caso, eu entrevistei uma professora de ensino médio regular da rede estadual de ensino. A entrevista durou cerca de 1 hora e 17 minutos e teve um clima bastante aberto, porém relativamente formal, por eu não estar tão acostumado a fazer esse tipo de atividade. E durante a entrevista, a professora cita uma situação problemática enfrentada por ela, dizendo: eu acabei parando de pensar em coisas novas porque a gente precisa de material. E não adianta a gente pensar em coisas novas, se programar, e às vezes passa um ano e a escola não conseguiu comprar, ou o fornecedor não tem. Então eu trabalho com coisas simples, o que eu consigo comprar ou eu tenho em casa. Nesse momento já foi possível identificar um problema relacionado com o desejo de realizar experimentos, porém a impossibilidade de realizar os mesmos por falta dos materiais, o que já indicaria um possível tema de pesquisa para o presente trabalho. Quando foi questionada sobre a relação entre instituições de ensino público básico e superior, a professora comenta sobre a questão da interdisciplinaridade. Ela diz o seguinte: eles querem que a gente englobe tudo. Pegue uma situação, problema e trabalhe a parte de química, biologia e física do problema. Ótimo, achei maravilhoso, mas a gente teve uma formação de ensino fundamental e médio separadinha. A gente foi para a faculdade e tudo era separadinho. Então é difícil. Parece que eu estudei, fiz a minha faculdade e pouco está me adiantando. Em conversa posterior com a professora, se estabeleceu que ambos os temas seriam alvos da pesquisa. Tanto experimentos de baixo custo, relacionados à primeira questão levantada por ela, como a interdisciplinaridade.
e buscando um tema de física dentro do qual essa pesquisa seria, a proposta de solução seria apresentada, se decidiu pelos circuitos elétricos simples, os quais a professora também mencionou durante a entrevista como um assunto que ela gostaria de trabalhar por meio de experimentos com os alunos. Então, deixando claro, o meu problema de pesquisa foi buscar propostas de trabalho interdisciplinar e ou experimentais de baixo custo para tratar de circuitos. No final, a proposta de solução que eu apresentei seria tanto interdisciplinar como experimental. E para a realização da pesquisa, os termos de pesquisa estabelecidos foram os seguintes: experimentos de baixo custo, circuitos elétricos em série paralelo, circuitos elétricos simplesmente, caso a especificação de série paralelo resultasse num número muito pequeno de resultados, e a interdisciplinaridade em si. Os locais de busca escolhidos foram as revistas Experiências em Ensino de Ciências, a Física na Escola e o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, além do repositório Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E afinal, a pesquisa resultou com os seguintes 9 trabalhos selecionados, os quais foram separados em 3 grupos, com base nas suas utilidades. Por exemplo, partindo da esquerda para a direita, 3 artigos foram agrupados por serem mais úteis, oferecendo teorias sobre a experimentação. 4 seriam mais úteis descrevendo experimentos com circuitos. E outros 2 seriam mais úteis com teorias sobre interdisciplinaridade. E bom, sobre os trabalhos com descrições de experimentos com circuitos. Esses foram considerados as referências principais do trabalho. E aqui eu apresento as identificações dos 4 trabalhos em questão, os quais consistiam em 3 artigos e uma dissertação de mestrado. E com base nesses trabalhos foi estabelecida a seguinte proposta de solução para os problemas mencionados pela professora. E a proposta inicia partindo de experimentos de baixo custo propostos por Filho e seu grupo. No caso, aí eu coloco as fotos de dois experimentos que são apresentados no artigo deles. O experimento, a montagem da esquerda, seria para um experimento com o objetivo de acender uma lâmpada. E a montagem da direita seria um experimento com o objetivo de acender 2 lâmpadas. Ambos os experimentos eles apresentam algumas especificidades extras citadas no artigo, mas aqui eu gostaria de frisar o fato de ter iniciado dessas montagens experimentais por elas serem as mais simples que eu encontrei e, consequentemente, aquelas que apresentariam um menor custo, tanto em termos de material como em termos de instrumentos para a criação desses experimentos. Outros artigos também citaram experimentos de baixo custo, mas estes eu acreditei serem os mais simples e, enfim, de baixo custo. Estabelecidas as montagens experimentais, eu proponho construir os experimentos com componentes reciclados, assim como proposto por de Jesus na sua dissertação. E aqui, por exemplo, eu coloco uma tabela com algumas sugestões de onde os componentes dos circuitos poderiam ser encontrados em materiais reciclados. Por exemplo, o suporte de pilhas poderia ser encontrado em controles remotos. O interruptor poderia ser encontrado em secadores de cabelo. Os LEDs, como substitutos também para as lâmpadas que aparecem nos circuitos do artigo de Filho e seu grupo, podem ser encontrados em diferentes interfaces de eletrônicos, como cafeteiras, torradeiras e fornos. E os cabos podem ser encontrados em diferentes equipamentos eletrônicos. Em seguida, a interdisciplinaridade do trabalho poderia ser estabelecida seguindo a proposta da Mello e o seu grupo, em que eles propõem aliar análises do comportamento de diferentes materiais nos circuitos elétricos com discussões com conteúdos de outras disciplinas. E aqui eu dou alguns exemplos de como a interdisciplinaridade poderia ser inserida no trabalho. Por exemplo, envolvendo química e física, poderia ser, assim como proposto pela Mello e o seu grupo, poderia ser feito a partir de discussões sobre a estrutura de alguns materiais, como, por exemplo, o grafite,
que poderia ser adicionado ao circuito e como as propriedades químicas do grafite podem influenciar na condutividade elétrica do grafite. Claro, ela pode ser usado com outros materiais também a partir da mesma discussão. Outro exemplo, envolvendo a biologia, poderia ser a discussão de alguns materiais biológicos com características elétricas bastante especiais. Por exemplo, a nossa pele, ela tem uma resistência elétrica bastante elevada. E isso é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos ser submetidos a algumas tensões elétricas e mesmo assim sentimos poucos efeitos. Por exemplo, podemos segurar uma pilha de alguns volts sem sentirmos qualquer efeito. Assim como os humanos, outros animais também apresentam essa característica em suas peles, o que nos serve de uma espécie de defesa para esse tipo de risco. Outro exemplo, envolvendo a história, poderia ser a discussão da importância de vários objetos para o nosso estilo de vida que surgiram ao longo do último século e que foram possibilitados a partir do desenvolvimento de uma liga, chamada Liga de Níquel-Cromo, a qual é utilizada para construir resistores que têm como função aquecer a partir do estabelecimento de uma corrente elétrica. É a partir dessa liga que são construídos os resistores de chuveiros, de torradeiras, enfim, de vários equipamentos, a maioria deles, na verdade, que tem como função aquecer a partir de eletricidade. Por fim, estabelecida a montagem experimental, os equipamentos que vão ser utilizados no circuito e a proposta interdisciplinar, eu proponho guiar as atividades com base nas descrições de Costa e o seu grupo, ou seja, guiar as atividades para que coloquem em confronto os conhecimentos prévios dos alunos e aquilo que acontece na realidade e envolvam reflexões por parte dos alunos, especialmente para as predições. Isso é, de que as atividades sejam feitas não somente com uma demonstração, as quais os alunos observam passivamente, mas também com um exercício de reflexão por parte dos alunos, os quais podem ser feitos inclusive de maneira escrita, para que os alunos possam discutir as suas respostas depois em pequenos grupos ou com a turma como um todo. Então essas são as minhas referências. Eu vou fechar aqui a minha câmera momentaneamente para que vocês possam observar todas elas. Com isso, eu deixo aqui o meu obrigado aos que assistiram essa apresentação. E deixo aí, caso alguém tenha alguma pergunta. Eu também agradeço e reitero as tuas palavras. Caso alguém tenha alguma pergunta para o Pablo, ele está pronto para respondê-las. Não? Está todo mundo caladinho. O Júlio. Todo mundo aquietou. Não, eu não tenho pergunta, na real. Eu tinha um comentário, mas porque eu gostei que tu trouxe alternativas, né? De onde encontrar alguns materiais para poder usar e tal. Isso eu achei bastante importante, porque eu acho que foi bem o que a professora falou, que ela tinha dificuldade de ter materiais, né? Então eu já trouxe ali, tem LED, não tem LED? Tem LED em tal lugar, tu consegue achar um LED. Não tem fio? Tu consegue achar fio em tal. Isso eu achei bom, sabe? Ajuda já a dar um guia. Mas mais isso, assim. Valeu, Júlio. Isso, muito obrigada, Júlio. E vamos passar para o próximo, por favor, Pedro. Certo, o próximo é o Sandro. Olá, pessoal. Meu nome é Sandro e eu vou apresentar aqui uma proposta de investigação temática para o ensino de física na prisão. Essa atividade ela faz parte da disciplina Pesquisa em Ensino de Física, da professora Eliane Angela White, e a ideia é que os alunos eles entrevistem professores e professoras de escolas do estado com a finalidade de identificar problemas que eles possam ter, que possam estar enfrentando, e depois disso buscar na literatura, né, realizar uma pesquisa com a intenção de auxiliar o professor ou a professora
nessa resolução desse problema, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o contexto onde eu me insiro, né? O contexto onde eu vou buscar a entrevista com a professora, tá? Ele é um contexto de um presídio do interior de estado. Nesse presídio, ele possui mais de 200% de vagas preenchidas, então é um presídio superlotado. A escola que funciona nesse presídio, ela é uma NEEJA-CP, né? Ou seja, um núcleo estadual de ensino de jovens e adultos e cultura popular. Então, funciona com 4 áreas do conhecimento, né? Matemática, línguas, ciências da natureza e ciências humanas, tá? A professora, ela é uma professora de física, então ela leciona, né, a parte da física da disciplina de ciências da natureza. E ela mencionou na entrevista, né, que ela dá aula em uma cela de aula, ou seja, isso explicita que o ambiente lá não é propício, digamos assim, para um ambiente escolar, né? A estrutura é bem precária. E ela possui bastante restrições no sentido de que não pode levar atividades muito diferenciadas ali para esse contexto escolar, né? E também não pode ter uma metodologia também muito diferenciada no sentido de, por exemplo, levar os alunos para o pátio, fazer uma atividade em outro local, né? Então, tem bastante restrições, digamos assim. E, bom, eu entrevistei essa professora desse contexto escolar e nessa entrevista, né, a professora ela se mostrou bastante aberta, assim, para colaborar com o trabalho e também com a entrevista, e ela informou que a maior dificuldade nesse contexto é articular o conteúdo de física com a realidade dos alunos, tá? Dentro desses problemas, também constatamos, né, que essas aulas, elas acabam sendo predominantemente conteudistas, tá? Muito devido ao contexto, né, de aprisionamento ali, de restrições, principalmente por causa da segurança, né? E também existe uma certa possibilidade de trabalhar interdisciplinaridade com outros professores que atuam nesse espaço, tá? Bom, a análise, então, que eu vou propor aqui, né, é uma busca na literatura a respeito de investigação temática, ou seja, uma realização de uma metodologia dentro desse contexto que possa levantar temas geradores, né, ou temas significativos dos alunos e que a professora consiga trabalhar esses temas com eles, gerando, assim, uma certa identificação, um certo significado desse conteúdo para eles. Então, a ideia é procurar na literatura textos que falem a respeito da investigação temática, né, numa metodologia mais freiriana. Eu também vou procurar alguma coisa sobre interdisciplinariedade e também sobre formação continuada, né, pensar na questão do papel da educação no contexto prisional. Mas eu vou destacar que a investigação temática foi o tema central assim da minha pesquisa e eu tenho algumas considerações quanto à questão interdisciplinar e da formação continuada. Bom, então os termos pesquisados, né, em revistas de ensino de física ou ciência foram investigação temática, temas geradores, Freire e interdisciplinaridade. Eu também pesquisei em revistas de educação propriamente dita, né, com esses mesmos temas, mas também acompanhando de física ou ciências. E eu encontrei bastantes resultados, tá? Foram mais de 80 resultados e eu selecionei alguns desses resultados que foram mais relevantes na minha visão, tá? Alguns deles eu coloco aqui nos slides, tá? Então, por exemplo, a gente tem a investigação temática na formação de professores de física e no ensino de física, que mostra uma experiência com formação de professores e eles tentam realizar, então, uma certa investigação temática para utilizar temas geradores. A gente também tem, por exemplo, ressignificação curricular, contribuições da investigação temática e da ATD, ou seja, análise textual discursiva, onde se utiliza a análise textual discursiva para identificar essas categorias a partir dos discursos dos alunos, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito em todos os trabalhos, mas eu me baseei basicamente nesses 5 que eu mostrei aqui. Nesse sentido, cabe a gente definir, né, o que seria essa abordagem temática, né, uma investigação temática, e no segundo artigo que eu mostrei aqui, eles dizem, né, que o desenvolvimento de uma abordagem temática pautada na perspectiva freiriana
adota como ponto de partida as situações vivenciais da comunidade escolar, de forma a contemplar as contradições sociais, as quais podem tornar-se temas geradores. Para o contexto onde a professora se insere, né, um contexto de ensino dentro de uma prisão, a gente pode pensar que essa investigação, que essas contradições sociais possam ser identificadas nos discursos dos alunos, não apenas dentro desse ambiente, mas também no ambiente extramuros, né, dentro das suas comunidades de origem ou de aonde os estudantes vieram, né. E aí eu trago esse outro trecho, né, do artigo do De Martini e Silva, onde eles dizem, né, as contradições sociais podem aparecer nos discursos como manifestações de alienação, de fatalismos, como negação dos sujeitos históricos, como distanciamento da realidade concreta em submissão às dimensões transcendentais. Então, nesse sentido, a gente conseguiria, dentro dos discursos, tentar identificar essas contradições e, a partir delas, buscar pelos temas geradores. Então, eu poderia resumir, digamos assim, essa investigação temática, baseada nos artigos que eu li, como um contato inicial com essa comunidade, com os alunos, uma discussão em redução temática, onde o professor, a professora analisa esses discursos, depois ela busca, então, legitimar esses temas que ela conseguiu levantar ou analisar com a própria comunidade escolar, com os alunos e professores. Depois, a gente partiria para uma organização curricular, onde os professores eles analisariam, né, quais são os conhecimentos necessários que se mobilize para superar essas contradições. A gente tem também depois a aprendizagem e análise crítica dos conteúdos, que seria a parte da sala de aula, né? Esse contato da professora e a aplicação dessas metodologias de ensino. E aí, por fim, a aplicação dos conhecimentos, ou seja, como que a gente usa esses conhecimentos para superar essas situações, essas contradições encontradas. Então, a proposta que eu pensei para esse contexto, né, de um ensino dentro de uma prisão, que os alunos possam se identificar com esse conteúdo trabalhado, seria essa proposta de investigação temática que a professora realizaria com os alunos. Então, os objetivos iniciais que eu poderia traçar seria, primeiramente, entender a visão dos educandos sobre a educação, né, dialogar com eles e tentar buscar um alinhamento, né, para que eles entendam o que está sendo feito lá, né, qual é a metodologia que está sendo utilizada e que eles legitimem também essa metodologia. E aí, fazer esse diálogo com os alunos, né? Buscando entender essas contradições socioculturais que são expressas nos seus discursos. E aí, a partir disso, realizar essa redução temática, né? Buscar pelos temas geradores e os conteúdos que serão trabalhados com eles. Então, metodologicamente falando, né, a professora poderia, por exemplo, organizar os alunos em um círculo, né, para que se possa realizar um debate, todo mundo olhando um de frente para o outro, sem centralidade nela, e aí iniciar esse debate perguntando, por exemplo, sobre a trajetória educativa, né, se eles tiveram alguma trajetória na educação ao longo da vida, né, com quem que eles aprenderam as coisas, com quem que eles aprenderam a ler, escrever, por quais escolas eles passaram, né, e o que eles valorizam na educação. E aí, a partir dessa conversa e desse alinhamento, né, de metodologias e práticas pedagógicas, a professora poderia iniciar o diálogo da própria investigação temática, né? Então, por exemplo, ela poderia solicitar que os alunos se apresentassem, que eles digam o seu nome, a idade, da onde vêm e também, por exemplo, falar sobre as ocupações que eles já tiveram, se já trabalharam em serviços gerais, auxiliar na construção, quais foram as ocupações que eles já tiveram. Outras questões importantes que poderiam ser levantadas seria aonde fica a sua casa, como é morar lá, né? Como que é o bairro, como que é a sua comunidade, sua família, quais são os seus interesses. Então, essa conversa ela não precisa ser uma dinâmica de entrevista, né, de aluno com aluno, mas poderia ser uma conversa até bastante informal, no sentido de ver exatamente o que os alunos pensam, né, o que eles valorizam mais, o que eles mais gostam de falar, né? E aí a professora poderia, a partir dessas falas, verificar realmente o que os alunos pensam, né? Quais são as coisas importantes, o que eles valorizam. Por fim, se for de interesse da professora e dos alunos de falar, né, ela poderia perguntar também sobre o dia a dia ali na prisão, né, como que é a cela, como que é a convivência com os colegas, com as pessoas ao redor. E, claro,
essa parte é um pouco mais sensível, né? E a professora, ela certamente deve identificar se é conveniente ou não utilizar esse diálogo nesse momento. E, bom, a partir disso, então, ela buscaria pelos temas mais significativos levantados em aula, e ela poderia fazer isso, inclusive, com os outros professores, né? Pensando junto com eles o que poderia ser trabalhado, que conteúdos poderiam ser levantados para se trabalhar esses temas que emergiram dos discursos, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como que poderia ser feito isso, mas nesses artigos que eu separei, existem vários exemplos, né, de como essas práticas foram efetuadas, inclusive de forma interdisciplinar. Eu também deixo com a professora, né, essa possibilidade de uma conversa, de uma aproximação dela com o projeto de extensão do professor Leonardo Heidmann, onde a gente também trabalha questões interdisciplinares para serem aplicadas no ensino na prisão. Então, por exemplo, a gente criou uma apostila, né, Cultivando Saberes, que utiliza o tema da alimentação para tratar de diversos assuntos das 4 áreas do conhecimento. Então, essas apostilas, por exemplo, elas podem ser utilizadas por qualquer professor, inclusive pela educadora que foi entrevistada. E, bom, mais detalhes sobre esse trabalho pode ser encontrado no projeto escrito, né? E a gente também deixa em aberto o contato para que a professora possa esclarecer dúvidas ou trocar experiências com o nosso projeto, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigada, Sandro. A tua professora pretendia vir, mas também não conseguiu, né? Na verdade, essa tua proposta é um tema difícil e a tua proposta é relevante para ela, mas ela também pode ser uma proposta interessante para todos os outros professores que estejam com vontade de trabalhar de modo interdisciplinar, né? Com certeza. Esses artigos que eu selecionei são todos exemplos realizados em escolas públicas, né, escolas de ensino regular. Então, eles detalham bastante coisas assim do que pode ser feito, como que pode montar um currículo com base nessas contradições, né? É bem interessante. Por exemplo, o professor Júlio, que está por aqui buscando ideias, né? Pode considerar uma possibilidade dessas no futuro, né? Alguém tem comentário? Tá aí, ele surgiu. Eu mostrei, Fique à vontade. Eu mostrei. Não, capaz. Não, mas eu comentei no chat, né? O Sandro sempre faz um trabalho muito bom. Eu fico assim, ai meu Deus. Eu vejo a apresentação do Sandro e fico assim, ó. Sabe? É só isso que eu tenho pra comentar, prof. Pô. O microfone está desligado, prof.